Boa noite a todos. Pessoal, por favor, me dê um retorno aí do meu áudio, tudo certinho? Beleza. Obrigado, meus amigos. Boa noite a todos. Acho que vocês já me conhecem. Coronel Arnaldo Sobrinho, coordenador do nosso intensivão, tá bom? E aí estaremos juntos nessa disciplina Redação Oficial, certo? Eu preparei um material para vocês, já compartilhei, e eu gostaria, antes de efetivamente resolver compartilhar a minha telinha, conversar um pouco sobre essas questões que envolvem aqui o edital do Corpo de Bombeiros, né? Então veja que o nosso norte tem sido o edital de 2020 do Corpo de Bombeiros. Então não temos outro norte, não temos outra referência, tá? Então o material que nós preparamos, ele inicia trazendo essa abordagem, trazendo essa temática sobre os principais tópicos, tá, relacionados a este conteúdo, ok? Então, a disciplina que sempre vai estar presente nos concursos. Estranhamente, em alguns certames ele é retirado, mas em 2020 estava essa previsão e estamos na expectativa que esse conteúdo possa também ser abordado nesse certame agora para o CFS-BM e também para o CHO, tá? Então, pessoal, vejam que o nosso ponto de partida é esta resolução 003 de 2011, 29 de junho de 2011, e que regula algumas situações bastante importantes sobre os documentos oficiais, tá, do Corpo de Bombeiros, tá? Então, eu peguei esse material do Corpo de Bombeiros com um colega até difícil. Você tentar dar um Google, como a gente costuma dizer, para pegar esse material, você não vai conseguir encontrar, tá certo? Então, eu consegui com meu irmão, tá certo? Esse material. E aí vou compartilhar com vocês a telinha aqui para poder mostrar esse documento aqui, que é a resolução, só um minutinho, zero. Só um minutinho, pessoal. Só baixar aqui essa resolução. Só um segundinho. Minha tela está extremamente poluída com um monte de informação, várias coisas, tá? Deixa eu ver aqui se não está aberta aqui nesse e-mail. Não, resolução 011 de 2023. Eu não estou conseguindo encontrar, mas ela se refere a quê? Basicamente, ela trata da situação que envolve as logomarcas do Corpo de Bombeiro, né? Pessoal, vocês têm esse conteúdo? Vocês têm esse material, essa resolução? Tem? Bota aí no chat. Vocês têm essa resolução? Beth está dizendo que não. Pois é, uma resolução extremamente difícil. Pedro está dizendo que tem. E assim, se você pesquisar no Google, você não consegue encontrar esse material, certo? Mas eu vou repassar para vocês e também vai estar no nosso material, né? Meu irmão me mandou, pessoal. Eu vou colocar direto no grupo do WhatsApp. Aliás, vou mandar para o meu e-mail, porque aí a gente consegue, tá certo? A gente consegue compartilhar a telinha e mostrar. Deixa aqui, que meu irmão também ministra essa disciplina e o sargento Domingos. Só que Domingos está bem complicado, que a esposa dele também vai fazer CHO, e aí não quer, obviamente, atrapalhar os estudos da esposa. Pronto, agora vai aqui enviar o arquivo para o Gmail e eu vou compartilhar essa resolução com todos vocês, tá? Foi. Então, o edital de 2020
2020, que foi esse último certame para sargento, ele trouxe o seguinte, né? Dentro desse conteúdo, pessoal, tá? É o tempo que esse eu que amei chega mostra para vocês. A resolução, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nela, e 2 documentos que são utilizados na Polícia Militar, que trata especificamente das situações relacionadas a requerimento e também parte. Então, é um conteúdo enxuto, tá? Que você que é cabo, soldado do bombeiro, tem a obrigação, praticamente, de gabaritar as questões que, porventura, tá, sejam objeto desse assunto. Então, vejam que é um conteúdo curto, tá? Que a gente vai, mesmo assim, fazer a pegada necessária para poder gabaritar as questões que, porventura, sejam utilizadas, sejam abordadas pela possível banca nesse certame, tá? Então, nós vamos ter os documentos relacionados aí nesta resolução do Corpo de Bombeiros, mais esses outros documentos relacionados para a Polícia Militar, tá certo? Pronto, consegui aqui baixar a resolução e a gente dá uma olhadazinha rápida nela, porque o conteúdo que eu preparei não se refere diretamente a esta resolução inicial, tá? Eu prefiro começar essa abordagem pelo conteúdo mais simples e depois abordar com vocês esse conteúdo mais complexo, que aí tem mais detalhes, tá certo? Vou mais uma vez compartilhar a telinha e a gente aqui vai mostrar esse documento, tá? Foi. Tá com muita janela aberta no meu notebook, então tá ficando bem sofrido aqui. Então, chega danado. Resolução 3. Bora. Pronto. Deixa eu dar uma ampliada na tela aqui, no conteúdo, para poder ficar mais fácil, tá? Agora foi muito. Pronto, pessoal. Acho que agora dá para vocês darem uma acompanhada junto aqui comigo nesse material, tá? Então, eu vou preparar um material específico para essa abordagem dessa portaria, ok? Então, a portaria que traz estes elementos bastante relevantes para efeito de aplicação e regulação do Corpo de Bombeiro. Está aqui a resolução. Só consegui porque meu irmão dá aula desse assunto e compartilhou comigo. Mas se você não consegue encontrar, fácil, tá? Mas vai estar com vocês. Então, ela trata da aprovação da logomarca do bombeiro, basicamente. Não vou abordar isso agora, a gente vai tratar direitinho no encontro específico, a logomarca, falando também dos impressos, né? Que tem que constar essas marcas heráldicas, e basicamente esta resolução ela vai tratar de ofício, né? Tem uma resolução específica da Polícia Militar que regula a parte de ofício, e o bombeiro adotou esta resolução específica tratando da logomarca do bombeiro, com todos esses detalhes, e também impressos, enfim, como ele deve ser utilizado esse material, com vários anexos, tá? Modelo de ofício, tá? Interno, ofício externo, modelo de memorando, mas aí tá aqui, modelo de cartão de visita, papel timbrado, convite, envelope pequeno, envelope médio, envelope grande, modelo de pasta de processo, pasta de apresentação,
e basicamente é isso. Então percebam que um documento mais detalhado, com várias informações sobre estes conteúdos, e você que está aqui, que está se preparando para o CFS bombeiro, vai justamente aí se deparar com esse desafio da gente poder mastigar algumas questões sobre esse assunto, tá? Então, como eu falei para vocês, eu optei por iniciar a abordagem da temática mais simples para mais complexa. Então, esse documento do bombeiro vai ser objeto de outra aula específica. De modo que a nossa aula de hoje, ela vai estar pautada, tá, pessoal? Nesse material que eu compartilhei com vocês, que aborda, tá, especialmente esses tópicos que estão relacionados, tá, a requerimento, ok? Então, esse é o nosso norte com relação ao conteúdo de redação oficial. Conteúdos dessa resolução 003 e conteúdos de requerimento e parte. E aí, tendo por norte a portaria, né, lá do comando da Polícia Militar. Muito bem. Veja, é importante quando a gente trata dessas questões que se referem à correspondência oficial, ok? Que existe um documento relacionado também à correspondência oficial ou redação oficial. Então, se você buscar no Google, vai encontrar um manual de redação da Presidência da República. E, obviamente, que esses materiais eles não vão ter aplicação nem na Polícia Militar, nem também no Corpo de Bombeiros, que vai adotar um conteúdo próprio, tá? Então, entre os documentos oficiais que nós estamos relacionando para a nossa abordagem aqui, além da resolução 003, requerimento e parte, que são documentos simples, porém que serão objeto de nossa prova, tá? Muito bem. Essa resolução, ela traz algumas partes conceituais, tá, pessoal? Dizendo que o seguinte, tá? Para a gente entender direitinho, que nós vamos dar o nome de requerimento a uma petição que geralmente ela é escrita, que vai seguir essa normativa que o Corpo de Bombeiro e que a polícia adota, e que vai ser dirigida a uma entidade oficial da Justiça ou da administração, ok? E o requerimento, ele tem uma intencionalidade comunicativa, ou seja, ele tem o objetivo de solicitar algo que a pessoa supostamente tem direito ou julga ter direito. E ela vai ter como norte obter informações sobre o assunto, solicitar providências, convocar uma ou mais sessões, obter um documento. Então, existem várias situações, tá, pessoal? No Corpo de Bombeiros, você vai ter o quê? Muita tramitação desses documentos relacionados, por exemplo, a petições de quem está fazendo construções, como no Departamento de Atividades Técnicas, né? E são documentos que são utilizados para requerer o quê? Uma vistoria, uma inspeção. Então, o requerimento vai ter sempre um objetivo específico, diferente da parte e diferente do ofício, tá? Ainda o seguinte sobre requerimento, eu fiz aqui algumas anotações importantes, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Se a gente tentar fazer uma conexão com alguma abrangência normativa maior, nós vamos encontrar o seguinte, pessoal, que requerimento ele vai ter um fundamento, tá, presente na nossa Constituição Federal. Por quê? Lá no artigo 5º, no inciso 34, a linha A, ele traz o que a gente chama de direito de petição, sabe? Esse direito de petição é um dos direitos fundamentais mais antigos, de primeira geração, que estão dentro dessa conjuntura do artigo 5º, dizendo o seguinte, que são a todos assegurados, independente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes públicos, em defesa de direitos, ou contra ilegalidade, ou abuso de poder. Então, é o seguinte, o requerimento, ele vai ter essa finalidade, no sentido de requerer, pleitear um direito,
E aí é muito comum que a gente, enquanto militar, faça uso, né, de um requerimento para solicitar férias, algum direito que porventura não tenha sido contemplado. Então é comum, é bastante comum utilizarmos esses modelos prontos, embora seja possível a adoção, quando você passa a procuração, por exemplo, ao advogado, que ele possa lhe representar nessa situação relacionada a encaminhamento de petições junto ao poder público, tá certo, pessoal? Vamos aqui ainda compartilhar a telinha e mostrar o seguinte, pessoal, tá? Relacionado a essa conjuntura. Esse direito de petição, de uma maneira prática, ele cumpre esse objetivo que eu já falei para vocês, né? Ou seja, a manifestação provoca a manifestação do Estado. E aí os nossos comandantes, chefes, etc., eles vão ter essa obrigação de receber o documento, o requerimento, e procurar dar uma solução, resolvendo aquilo que está sendo questionado, que está sendo solicitado, né? E aí, claro que isso é fundamental, porque quando você encaminha um requerimento e ele não tem resposta, isso provoca, inclusive, uma situação em que essa autoridade que não respondeu o requerimento, ela pode ser responsabilizada, tá? Porque estas petições que são encaminhadas, elas podem, obviamente, trazer embaraço, trazer prejuízo, quando não são respondidas adequadamente no tempo hábil, tá? Outro ponto importante, relacionado ainda a requerimento, é que ele vai seguir uma estrutura formal, tá? E a utilização de uma linguística também formalizada, e às vezes os órgãos eles têm formulários próprios, como é o caso da Polícia Militar, que o bombeiro também vai adotar o modelo desse formulário pronto já próprio, tá? Então, deve ser preenchido com clareza e perfeição, deve ser apresentado numa folha branca o formulário fornecido, como é o caso que acontece na corporação, e separar os diferentes pontos do texto por um espaço em branco. Então, isso é apenas a noção geral, a gente vai ter aqui os modelos de requerimento, tá? Ele vai obedecer esse termo, esse modelo, a minuta, e depois de preenchido vai ser protocolado, obviamente, para que ocorra a tramitação e os despachos necessários com relação ao pronunciamento, em relação àquilo que se procura obter do pronunciamento do poder público, tá? Então, essa resolução, ela traz esse aspecto aqui, que é a portaria 001, de 11 de março de 2013, que adota e aprova o modelo de requerimento na Polícia Militar da Paraíba, tendo por base aí essa situação, e que o bombeiro vai utilizar como modelo, tá? Conforme o nosso edital de 2020. Então, o artigo 1º vai apenas dizer que a resolução aprova e adota esse modelo de requerimento na Polícia Militar, que acaba também sendo utilizado pelo Corpo de Bombeiros, visando a unificação, né, da tramitação desses documentos, tá? E outra coisa importante que a gente já anota aqui, tá, pessoal? Uma situação importante que a gente já anota aqui, ó, que o requerimento é um documento interno que circula entre as organizações, né, de bombeiro no âmbito do Corpo de Bombeiros, tá? Então, muito importante termos esta concepção de que o requerimento é um documento que circula no âmbito interno. Então, quando ele pode sair, esse requerimento pode até sair do Corpo de Bombeiros, por exemplo, para outra instância, mas ele vai sair através de um despacho da autoridade que recebeu, ou através, por exemplo, de um ofício, encaminhando o requerimento, tá? Ele não vai sair sozinho, e só vai sair da instituição, no caso do bombeiro, obviamente, se a autoridade, ou as autoridades que estiverem nessa escala hierárquica, que podem dar solução a esse requerimento, elas não tiverem competência para fazê-lo. Aí, obviamente, que esse requerimento vai ser remetido à autoridade que, porventura, tenha competência. Então, em regra, nós vamos ter o seguinte, que o requerimento é um documento que circula, tá, no âmbito interno. Isso é muito importante, ok, pessoal? Então, toma uma notinha aí, ó. Requerimento é um documento que circula, ok? É um documento interno, tá? É um documento interno. Vou
destacar aqui para vocês essa informação. Deixa eu ver se eu consigo aqui anotar. Aqui não. Mas vou destacar para vocês aqui. Deixa eu compartilhar aqui. É um documento interno. Deixa eu destacar aqui. Pronto, pessoal. É um documento que circula em... Botar aqui uma coisinha diferente para facilitar. Pronto, agora foi. Então vejam que nós vamos ter, dentro dessa perspectiva, uma possível abordagem, né? Trazendo esses documentos oficiais e que, porventura, podem requerer essa nossa observação, tá? Então, já coloquei o destaque aqui para vocês, ó. É um documento interno, ok? O que mais a gente vai anotar aqui? Que o requerimento é o meio pelo qual o signatário... Quem é esse signatário? Nós, militares. Tá certo? Então, nós, militares, é o meio pelo qual nós, militares, solicitamos à autoridade competente uma concessão regulamentar ou um reconhecimento de um direito previsto na legislação vigente. Então, eu já tenho aqui 3 informações importantes, tá? Assim eu fico sabendo quem são os meus amigos do bombeiro. Então, eu tenho 3 informações importantes, Elaine, né? Acho que é Elaine que se pronuncia. Allen, Beth, Pedro, Poliana. 3 informações importantes. Quais sejam? Primeiro, que o requerimento ele é um documento interno. Segunda informação que eu vou retirar dessa parte, tá? Que o requerimento, o militar vai solicitar à autoridade com uma concessão ou um reconhecimento de um direito, uma concessão regulamentar ou um reconhecimento de direito. Coronel, qual a diferença, então? O que seria essa concessão regulamentar? Quem sabe, hein? Uma concessão. Uma concessão regulamentar. Deixa eu ver aqui. Rodrigo, Raul, Poliana, Pedro, John, Elaine. E aí, quem sabe o que é uma concessão regulamentar? Um exemplo. Pessoal, uma concessão regulamentar, ela vai estar prevista em alguma norma interna, um decreto, uma resolução, mas que não é obrigatoriamente, vamos dizer assim, de cumprimento obrigatório. Por exemplo, uma dispensa por recompensa. O bombeiro tem A dispensa. licença especial também, né? Pode ser. Eu não diria nem tanto a licença especial, porque é o seguinte, John, se a licença especial, se ela não for gozada, o Estado é, inclusive, obrigado a indenizar, tu tá entendendo? Mas eu vou dizer um exemplo para você, o seguinte, uma dispensa por recompensa. Tem no bombeiro isso aí? Tem? Dispensa por recompensa? Hein? Ninguém nunca... Não Eu acredita. desconheço. Pois vamos aprender, se tiver lá no edital e vai dar tempo, no RDPM, que é o Regulamento Disciplinar, tem o seguinte, que pode ser concedido ao militar até 8 dias de dispensa por recompensa. Não são férias, entendeu? É uma dispensa por recompensa. Tem muito na Polícia Militar. Digamos, os militares vão lá fazer uma prisão importante. Aí solicita ao comandante a dispensa por recompensa. Entendeu? Ou o bombeiro, por exemplo, nesse incêndio que teve em Santa Rita, e os militares ficaram lá muito tempo e tal. Então, pode ser concedido essa dispensa por recompensa, que não são férias, entendeu? Não são férias, mas existe a previsão, e a gente vai estudar isso lá no RDPM. Pois é. Vocês não sabem, não? Deixa eu ver aqui. Rapaz, não acredito, não, que o bombeiro nunca não sabe dessa dispensa. É?
Deixa eu pegar aqui. Eu estou abrindo o RDPM, tá? Pessoal, eu já comentei o seguinte. Acho que até com o João cheguei a comentar isso também, não lembro. Que para o bombeiro só bastava a prova com assunto específico. Bastava isso. Encher o bombeiro de muita coisa, a prova do bombeiro. E assim, é muito complicado. Assim, se a gente fosse fazer intensivão, teria que cobrar mais para o bombeiro pela quantidade de assunto que tem, que é muito assunto. Mas estamos aí resolvidos quanto a essa questão. Olha aqui, ó, o RDPM, vou projetar para vocês. Isso aqui é o RDPM que cai. Olha só. Tem, sabe quantas páginas? 30 páginas aqui. Tá? 30 páginas. Não é muita coisa? Dispensa. Dispensa. Peraí. Indispensável. Dispensa aos militares. Aqui, ó. Além de outras previstas em lei e regulamentos específicos, são recompensas policiais militares. Se é para a polícia militar, também é para o bombeiro, tá? Elogio, dispensa do serviço. É o que a gente chama de dispensa por recompensa, tá? Dispensa por recompensa. Todos estão vendo aí? Existe isso no bombeiro, não? Ninguém fala, não? Hein, pessoal? Deixa eu ver se aparece mais aqui. Ó, dispensa por recompensa. As dispensas do serviço pode ser total ou parcial. Ok? Total ou parcial. Ok, pessoal? Tranquilo? Todos entenderam aí o que significa essa dispensa por recompensa? Então, John, essa dispensa por recompensa, ela tá certo, vamos dizer assim, uma concessão, ela não é obrigatório, sabe? Do mesmo modo que você tem aí, como você sugeriu, a situação como é que a gente vai dizer assim, a situação da licença especial, mas aí a licença especial, ela, tá certo? Ela não é, digamos assim, uma concessão, é um direito. Obviamente que você só vai poder gozar dentro daquelas situações previstas, entendeu? As férias não seriam uma concessão, seriam um direito, entendeu? Então tem essa diferençazinha. Por isso que o material que a gente está abordando aqui traz essa distinção. Pessoal, se estiver muito difícil a linguagem jurídica, tá? Vocês avisem para a gente poder, tá certo? Adequar e deixar tudo direitinho. Não temos, não. Estou dizendo que não tem. Nunca houve pronto. Pois tem. Cuidado para não chegar dizendo que aprendeu na nossa aula que tem isso aí e aí o bombeiro vai ficar com raiva, o comandante do bombeiro. Estão querendo agora concessão demais, mas tem, na polícia tem, e é muito comum. Eu já dei várias vezes essa dispensa por recompensa por excelentes serviços prestados, tá? Então, é o seguinte, pessoal, vamos aqui voltar, ok? Então, ó, eu posso solicitar a autoridade competente quem? Um comandante, um chefe, tá? Uma concessão regulamentar. Exemplo, dispensa por recompensa. Ou reconhecimento de um direito previsto na legislação vigente. Aí seria o caso, John, da licença especial. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Podemos avançar? Vamos embora. E aí tem mais, né? Poderá ser produzido e difundido por meio eletrônico, ou seja, imagina que se o pessoal do interior tivesse que trazer, como a gente tinha antigamente, os estafetas, né? Hoje você encaminha esses requerimentos por e-mail, né? Encaminha por e-mail, tá? No caso do requerente civil, deverá ser mencionado a filiação, o ano em que serviu na Polícia Militar, no Bombeiro, né? A OPM onde serviu e o registro da identidade, tá? Que estarão prestadas em folha anexa ao requerimento.
Aí cai essas coisas assim, impressionante que o cara tem que decorar tudo isso. E a gente, como é que vai aprender? Assim, vai ter que responder muita questão. Tem duas aqui que eu separei para vocês, tá? Comportará um mínimo de 2 itens, podendo conter mais, conforme a necessidade da exposição. O que seria isso? Vamos aqui entender. Comporta 2 itens, né? Aqui fazer um modelo, tá? Vamos imaginar que aqui seja a minha folha de ofício, com requerimento, tal, aquela coisa toda. E aí, geralmente tem um espaço assim, né? Requer, não é assim? Quem foi que já fez o requerimento? Requer. Hein? Quem foi que já fez o requerimento? Bota aí no chat. Geralmente vai ter isso aqui, ó. Requer. E aí, quando ele diz, tá? Quando ele diz aqui, diz assim, ó. Não, comportará um mínimo de 2 itens, podendo conter mais. Isso significa isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui 1, 2, aí pode conter mais, 3, 4 itens, conforme a necessidade, tá certo? Conforme a necessidade do que for trabalhado, tá? Aqui são parágrafos. É isso que ele quer dizer, pessoal, nessa abordagem aqui. Comportará um mínimo de 2 itens, podendo conter mais, conforme a necessidade da exposição. Coronel, pode ter mais de uma página? Pode, se for exposição grande. E sendo que no último item, o requerente deverá declarar se é a primeira vez que requer. Em caso contrário, o despacho dado nos requerimentos anteriores. Ou seja, falou no último parágrafo. É a primeira vez que o requerente solicita o benefício dessa concessão, desse dispensa por recompensa. Ponto. Se for uma situação anterior, o requerente, o peticionário, o signatário já requeriu anteriormente o tal benefício, foi indeferido conforme o boletim tal. Isso que ele está dizendo aqui, ó. Os despachos dados nos requerimentos anteriores, bem como as datas e número dos boletins que foram publicados. Tá? Tranquilo? Dúvidas? Deixa eu voltar para vocês. Dúvida, pessoal? Vocês falem, tá? Qualquer dúvida, coloca no chat, tá? Mas é publicado em BOL, a solução ela pode ser publicada em boletim, tá certo? A solução do requerimento. Viu, Aliene? Não sei se a pronúncia é essa, Aliene. Tá certo? Alien. Como? É Alien. Aliene. Alien. Então, a solução ela tem que ser publicada, ou um despacho, ou um encaminhamento. O requerimento não pode ficar sem resposta, tá certo? Vamos aqui. Pronto. Continuando aqui, pessoal. No item 5, continuar-se-á em outras folhas enumeradas, quando o texto for longo, né? Então, você colocou os itens e, de repente, não foi suficiente. Aí, continua na página seguinte. No caso de requerimento solicitando certidões, dizer os fins, tá? Hoje eu estava numa aula, né? É o seguinte, eu estava numa aula lá para os capitães da Polícia Militar. E aí, ocorre muitas vezes, tá? De ocorrerem pedidos de certidões. E aí, nesse caso, pessoal, acho que é Silvio que está com o microfone aberto. Tem que mutar. Pronto, deu certo. Então, nesse caso, pessoal, tá? Que a gente está tratando aqui, ok? Requerimento solicitando certidões. É muito comum esse tipo de situação. E aí, tem que se ter cuidado, né? Quando for requerer e colocar para os fins uma certidão de tempo de serviço, uma certidão de comportamento.
No caso do CFS, exige comportamento, pessoal, no edital de vocês? Hein? Sim. Alguém sabe dizer? Tem comportamento, né? É ótimo ou bom? Qual o comportamento que se exige? No mínimo bom. Mínimo bom, né? Beleza. Então, para o CHO na PM, estão exigindo comportamento excepcional. E tá muita confusão, entendeu? Pessoal, tudo maluco aí, que foi punido e tal, e numa situação bastante complexa, tá? Continuando, meus amigos, nós vamos ter ainda aqui o seguinte, tá? Qualquer dúvida, fala no chat para a gente poder responder a vocês, tá? No item 7, deve sair da OPM de origem com o parecer opinando devidamente fundamentado pelo encaminhamento ou arquivamento do pleito. O que significa isso? Tá? Tem alguém aqui que trabalha em alguma unidade fora de João Pessoa? Unidade do bombeiro, para explicar. Vou explicar de novo. Nesse caso, Elaine, imagina que seja... Você colocou lá aqueles itens, né? Vamos aqui projetar a minha tela. Você colocou Coronel. lá... Você colocou os itens aqui, né? Tá vendo? Sim. E tem um tarará, tarará, tarará. No último item, você vai dizer se é a primeira vez que está requerendo. Por exemplo, eu não disse para vocês aqui a situação da dispensa por recompensa, que vocês não sabiam que existia? Pronto, Joséilda trabalha no segundo BBM, que é em Campina Grande, salvo engano. Tá? Então, ela requer uma dispensa por recompensa ao comandante dela. Ok? Ela requer uma dispensa por recompensa ao comandante. E aí, meus amigos, olha só. O comandante, ele primeiro, ela vai ter, acho que foi a Elaine que perguntou, ela vai ter que dizer naquele último parágrafo se é a primeira vez que está requerendo aquela concessão ou não. No caso, como é uma dispensa por recompensa, né? É a primeira vez que ela está o quê? Requerendo. É a primeira vez que a signatária, que a peticionária requer a concessão de 8 dispensa por recompensa. Ponto. Coronel, e se tiver já sido indeferida? Você tem que fazer menção nesse último item. Essa solicitação já foi encaminhada, requerida no comando anterior, porém foi indeferida por isso. Ponto. Entendeu? Pois não, Elaine? O coronel, mas o senhor não falou que pode ser vários assuntos? Então, no caso, eu vou requerer sempre... Não, entenda. O requerimento ele pode ser, digamos assim, utilizado para várias finalidades, tá certo? O requerimento pode ser utilizado para várias finalidades, ok? E a gente está trazendo esse exemplo que você perguntou, que não tinha compreendido bem essa situação do último parágrafo, nesse detalhe que eu estou dizendo da concessão de 8 dias de dispensa por recompensa, que é a Sim, primeira vez, entendeu? Eu faço o requerimento, mas é só abordando um assunto, é isso? Sim. Bom, Entendi. É porque não é pensando... interessante, não é que não possa, mas não é interessante pedir vários ao mesmo tempo. Imagina, ele pede férias, promoção por bravura e dispensa por recompensa ao mesmo tempo. Pronto, Entendeu? por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu digo, como é que eu vou colocar? O primeiro parágrafo é a primeira vez, o segundo já não é, entendeu? Porque Não, eu pensei que eram assuntos os diferentes. parágrafos são relacionados sobre o mesmo assunto. No último parágrafo, entendeu? É que você vai dizer se é a primeira vez ou não. Compreendeu? Beleza. Adiantando aqui, pessoal, ainda com relação a requerimento, né? Que ele deve sair da unidade de bombeiro, né? De origem com o parecer do comandante, opinando
tá certo? Emitindo opinião sobre o que está pelo encaminhamento do requerimento ou arquivamento do pleito. Tá? Então, o que é que vai acontecer? Né? Vamos entender esse requerimento de Campina Grande, tá? Que disse que trabalha no segundo BBM, em Campina Grande. Então, Josailda, né? Josailda requer, junto ao segundo BBM, ao comando, que na verdade já começa na escalinha menor. Ela trabalha no segundo BBM, mas deve estar lotada em alguma companhia, é isso? E pessoal, Vou falar. você está Eu lotado em trabalho... alguma companhia, é isso, do segundo BBM? Não, eu trabalho no segundo BBM mesmo. No Pronto. CAT Vamos do segundo imaginar em que BBM. seção você trabalha, só para entender. No Centro de Atividades Técnicas. Pronto, trabalha no CAT. O CAT, ela tem o quê? O CAT tem um comandante, um chefe. Esse Tem um chefe. requerimento de Josailda vai ser endereçado a quem? Ao chefe imediato. Não sei quem é, mas um oficial que é chefe, o comandante. É um Então, capitão. o capitão. O seu requerimento solicitando a dispensa por recompensa vai ser encaminhado ao chefe do CAT. E aí ele vai, tá certo? Solicito pelos bons serviços prestados, tarará, uma dispensa por recompensa de 8 dias, tendo em vista a proximidade das provas para o concurso do CFS, e vai explicar. É a primeira vez que eu requeiro, e protocolou o requerimento. O seu comandante imediato, ele pode solucionar. Normalmente, como ele é o comandante do CAT, ele vai encaminhar para o comandante do batalhão, provavelmente. Ele vai ter que dar um parecer. Opino pelo indeferimento do pleito, por não ter previsão legal, ou porque vai prejudicar o serviço, tarará, ponto. Ou se ele for favorável, vai dizer também. Opino pelo reconhecimento da concessão, tratar-se de uma militar exemplar e Aí vai encaminhar para o comandante do batalhão. O comandante do batalhão, ele pode solucionar, na minha ótica, essa dispensa por concessão, por recompensa de 8 dias. Mas por ser um assunto tão sensível, né, ele pode, de repente, endereçar para o comando regional, que vai endereçar para o comando geral, que vai mandar para a assessoria jurídica. Compreende a complexidade? Até alguém dar a solução para esse pedido que foi formulado. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Que o requerimento que é dirigido ao comandante imediato, esse comandante imediato ele vai emitir um parecer, opinando pelo encaminhamento do requerimento ou sugerindo o arquivamento. Basicamente é isso, tá? Vamos aqui. E tem mais itens, tá? Item 8. Será assinado por procurador, deverá ser acompanhado dos respectivos instrumentos de mandato e assinado pelo herdeiro de pessoa falecida do comprovante dessa condição. Muito bem, vamos explicar isso aqui, tá? Coronel, não estou entendendo, não. Como é essa situação? Assinado por procurador? Sim. Você pode passar uma procuração para o advogado, né? E o seu advogado é que vai, tá certo, assinar o requerimento. Porém, nesse caso, o requerimento ele tem que ir acompanhado com a procuração. Esse instrumento de mandato que ele está dizendo aí, estão vendo? É o que a gente chama de procuração. Então, se você passou a procuração para o advogado representar e fazer um requerimento mais, né, com mais substrato, né, com mais fundamento jurídico, você vai o quê? Você vai assinar a procuração e é o advogado que vai assinar o requerimento. Tá certo? Porém, vai junto com o requerimento o instrumento de mandato, que é a procuração, tá certo? E no caso do requerimento
tá certo? Uma pessoa que faleceu, o requerimento assinado pelo herdeiro da pessoa falecida, ele tem que comprovar essa condição. No caso, uma certidão de óbito, né, em que conste uma cópia lá da identidade dele, que ele vamos dizer assim, o herdeiro daquele militar que faleceu, tá? Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí? Deixa eu voltar para vocês. Tudo sob controle? Todo mundo entendeu? O que é que a gente anota daí? Requerimento assinado por advogado. Tem que estar junto do requerimento a procuração, ok? Requerimento assinado, né, pelo herdeiro de uma pessoa falecida, de um militar falecido. Tem que ir com uma certidão de óbito, um documento comprobatório, mostrando a filiação. Basicamente é isso, tá certo? Dúvidas? Tranquilo? Podemos avançar? Vocês vão ter aula de informática ainda, é isso? O sargento, o pessoal tá sofrido, viu? Cabe o soldado do bombeiro, tá? Até informática, pela misericórdia. Vamos lá. Mas é isso, tem que, né? Vamos ver, esperar esse edital aí sair para poder ver o que é que vai cair, o que é que vai estar presente, para a gente poder se orientar melhor. Enquanto isso, vamos tocar o assunto, tá? Muito bem. No item 9, o que é que a gente tem aqui, ó? O requerimento que satisfizer as exigências legais deve ser encaminhado à autoridade competente. Aquilo que eu já falei, né? José Igor requerer ao comandante dela, o chefe do CAT. Ele viu o requerimento estar ali com os elementos todos, ele não tem como solucionar. Ele vai dar o parecer dele e vai encaminhar a autoridade competente. No caso lá do CAT, quem é a autoridade competente? Comandante do 2º BBM, tá? Ok? Até esse requerimento pode chegar até no comandante-geral. Vai tramitando, tá? E pode chegar até o comandante-geral. Pois não, Rodrigo? Comando, quais são as exigências legais do requerimento? São esses pré-requisitos que o senhor falou? No caso, como o Elaine falou, parágrafo 1 e no final, dizendo se foi a primeira, o que o senhor explicou há pouco. Esses são os pré-requisitos, ou chamado de exigências legais que tem previsto aí que o senhor falou? Porque é o seguinte, né? O que é que a gente vai ter no requerimento? O requerimento é um pedido formulado a alguém, é uma petição pedindo algo, tá? Que pode ser uma concessão, aí eu dei o exemplo dessa dispensa por recompensa, e pode ser um direito, tá certo? Pode ser um direito. Como o João colocou, uma licença, 1 mês de licença especial, 2 meses para estudar para o concurso do CFS do bombeiro. Entendeu? Então, Rodrigo, se é o que John colocou para a gente aí, né? 2 meses de licença especial, tá? Ele vai relatar que é militar de tanto, que já nunca gozou licença especial e está precisando por isso. No último parágrafo, ele coloca que é a primeira vez que está requerendo essa licença especial, ponto. Aí John trabalha onde, John? Só para a gente ter noção de qual caminho esse requerimento... Eu estou na Senasp, em Brasília. John está na Senasp, em Brasília. Aí é moído, né, não, John? Esse requerimento. Nesse caso aí, como ele está, né, vinculado a uma entidade federal, algumas situações particulares, né, John, elas vão tramitar perante o órgão que ele trabalha. E aí ele pode seguir as regras de lá. Mas vamos imaginar que John volte aqui para Paraíba. Não sei se ele mora em outra cidade, mas imaginar que ele trabalhe deixa eu ver aqui, no BBS, né? Batalhão de Busca e Salvamento. E ele queira requerer 2 meses de licença especial, passou muito tempo em Brasília, longe da família e tudo, tá? Então, esse requerimento dessa licença especial, ele tem que ser o quê? Ele vai ser todo instruído, né? Imaginar que tenha 4 parágrafos, Rodrigo.
Aí vai contar que tem tanto serviço que é lotado no BBS, que está passando por uma situação de necessidade de dedicar-se aos estudos. Um exemplo, né? E no último parágrafo vai dizer, é a primeira vez que está requerendo esses meses de licença especial. Tá? E aí o comandante de uma companhia que ele trabalha lá vai dar o despacho opinando pelo reconhecimento, pelo encaminhamento, ou pelo arquivamento do requerimento de John. Tá? E aí isso não é a solução, certamente não vai estar no comando da companhia, vai mandar para o comandante do batalhão, que podem deferir, tá certo? Que podem, não, vai indeferir porque tem um plano de férias. Mesmo indeferindo, né? É o seguinte, pessoal, as decisões dos gestores, tá? Comandante, elas têm que ser fundamentadas. Elas têm que ser fundamentadas, não pode ser aleatória. Então tem que ser motivado. O comandante imediato de John da companhia pode opinar pelo deferimento, tendo em vista que há poucos militares e está na alta estação e tem que seguir o plano de férias. O comandante que receber esse requerimento, Rodrigo, ele pode acompanhar e entender a opinião do comandante da companhia e dizer fazer o indeferimento do requerimento de John, entendeu? Não sei se esclareci, Rodrigo, a situação. Beleza. Morreu aí, pessoal. O que é que vocês acham, hein? Coronel, isso não pode parar na justiça, não? O que é que vocês acham? Pode parar na justiça. Tá certo? Porém, o Poder Judiciário, ele não vai adentrar os detalhes do ato administrativo, ao mérito do ato administrativo. Vai verificar se tem legalidade naquela tramitação ou na apreciação daquele direito que porventura tenha sido, né, violado, tá certo? Vamos aqui ainda para o próximo tópico, tá, pessoal? E no item 10, no inciso 10, nós temos dizendo o seguinte, ó, será redigido numa folha de formato A4, ok? 21 por 29,7. Terá 16 centímetros de largura, digitado em fonte Time News Roman, tamanho 12, recuo do parágrafo 3 centímetros à esquerda da margem do texto. Espaçamento simples, tendo a margem superior e à esquerda de 3 centímetros à direita, inferior de 2 centímetros em relação à borda do papel. Pelo amor de Deus. Coronel, como é que eu vou aprender um negócio desse? Olha, o seu dever de casa de hoje, tá certo? Dever de casa de hoje. Qual o dever de casa para vocês? Hein? Qual o dever de casa? Você vai pegar uma folha, ok? E vai treinar isso aqui. Ok? O que é que ele está dizendo que vai ter aí? Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Mas você não aprende configurando assim não, viu? Para você aprender mesmo, você tem que fazer na mão. Pega uma folha em branco, de caderno que for. Todo mundo comprou um caderno? Já dei a dica. Compra um caderno. E você tem que estar... Coronel, como eu vou aprender? Se você apenas fizer a leitura, você não vai aprender. Tá? Papel A4, 16 centímetros de largura. Ok? Digitado em fonte Time New Roman. Tamanho 12 e recuo do parágrafo 3 centímetros à esquerda. Ok? Então, aqui, ó. É isso aqui, ó. 16 centímetros, recuo à esquerda aqui, ó. Como se fosse isso, tá? E mais, a fonte, tá? A fonte é Time News Roman, tamanho 12, recuo do parágrafo 3 centímetros à esquerda. Ok? O que seria esse recuo do parágrafo? Para você começar
a escrever aqui, ó, 3 centímetros, tá? 3 centímetros à esquerda. A margem do texto. Ou seja, essa distância aqui, ó. Tá? Como é que eu vou aprender isso? Praticando, tem que praticar. Recuo do parágrafo de 3 centímetros à esquerda, a margem do texto. Espaçamento simples. Tendo a margem superior e esquerda 3 centímetros. Aqui 3. Aqui 3. Tá? E tendo a margem à direita inferior de 2. 2. 2. Tá? 3, 2, 3, 2. Ok? Em relação à borda do papel. Ok? Então, como é que eu vou fazer? Faz isso aqui. 3 em cima, 2 embaixo. 3 à esquerda, 2 à direita. Recuo aqui para começar a escrever aqui. 3 centímetros. Ok? Aí aqui eu tenho que botar 1, aqui eu tenho que botar 2. Aqui eu tenho que botar 3. Tá? Ok? E já tem o modelo pronto, né? Eu tô aqui adiantando, mas nós já tem um modelinho pronto aqui, ó. Tá? Tem um modelo pronto aqui. Ok? Aqui, ó. Deixa eu compartilhar para vocês. Para ficar mais fácil. Então, você tem que pegar este modelo aqui e fazer esse desenho. Tá? Você tem que estar com isso mentalizado. 3 em cima, 2 embaixo. 3 à esquerda, 2 à direita. O recuo aqui, ó. 3 centímetros da borda do papel. Deixa eu dar um print aqui para facilitar. Pronto. Aqui a gente pode riscar à vontade. Vamos lá. 3 em cima, aqui, ó. 3 centímetros. 3 centímetros. Aqui embaixo não está aparecendo, mais 2. Aliás, 2. E aqui 2. 3, 2, 3, 2. Coronel, Recuo, ó. e o 16 é o quê? 3 centímetros. 16 é isso aqui, ó. Isso aqui 16. Vamos fazer a leitura comigo? Será digitado numa folha de tamanho 4. Tá aqui a folha de tamanho 4. Terá 16 centímetros de largura. Olha aqui a largura dele. Ó. Entendeu? O 16 centímetros é isso aqui, ó. Essa caixa. Tá certo? Ok? 16 com 3. Bora, os bombeiros na conta aí. 16 com 3. 19. 19. 19, né? Não? Com 2, 21. Tamanho do papel? 21. Tá? Então, você que perguntou, 16 é aqui, ó. Essa margem. Tranquilo? Coronel, como é que eu vou aprender, pelo amor de Deus? Você tem que pegar tarefa de casa. Tá certo? E eu vou exigir a foto. A foto da tarefa. Você tem que treinar. Tem que ter um caderno e tem que fazer esses desenhos. Se você não fizer, você não aprende. Ah, não sei o quê. É isso aí, cai. Tá certo? É horrível, mas cai. Essas métricas, elas caem. Tá bom? Pois não, John. O senhor acha que com a implementação do PBDoc ele pode vir a cair nessa redação oficial? Eu acho completamente em desuso isso. Sabe? Sendo bem sincero com você. Entendeu? Porque o PBDoc não tem mais essas. Se bem que, John, no caso do requerimento, né, ele pode ser redigido, assinado, digitalizado e encaminhado por ofício, tá entendendo? Mas não tenha dúvida, para mim ficou superado, esses manuais ficaram superados por conta da. Não tem como você manter essas formalidades, né, no PBDoc, entendeu? Concordo contigo plenamente que, assim,
superado, né? Superado na minha ótica. Mas, se não alterar, vai ter que ser objeto de estudo nosso, né? Então, por isso que a gente está aqui adiantando um pouquinho, tá? E assim, o meu sentimento é que essa prova vai ser bastante agoniada, entendeu? Espero que até semana que vem esses editais saiam. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com o Lucas, né, que é o subcomandante, vou procurar saber dele, sei que passa pelo subcomando, e vou também atrás das minhas fontes para saber, porque sei que vocês ficam angustiados, né? Sabendo essa da PM, vai estar para sair no CFS, que vai sair no CFS da PM, e a comissão do bombeiro foi formada primeiro e ainda está nesse forno, tá? Já Fiquem teve sabendo 11 que reuniões da comissão. teve bilhões de reunião, foi? 11, 11? sim. Misericórdia. Tô até com medo desse conteúdo aí. Olha, Pois se é. ficar muito complicado, viu? A gente vai ter que ver isso aí, tá certo? Sai até semana que vem, CH ou SFS. Amém. Vamos embora, tá? Pessoal, vamos lá. E por isso que a prova é mais complexa. Rapaz, olha. Você já assistiu aula com o Wanderson já? Não, né? Não. Mas vão gostar demais. O cara sabe muito, ele domina o assunto, impressionante, sabe? É meu chefe ali. Alan tá dizendo que é o chefe dele. É gente finíssima, né, não, Alan? Olha aí. Hoje vai estar na sexta-feira aí, nessa missão de APH e os combates e o salvamento da vida, que ele sabe demais. Wanderson é gente finíssima, é professor nosso aqui. E é só alegria com os caras que são top. Ele saiu da sala, foi? Acho que travou. E agora, hein? Vamos esperar um pouco, eu acho que ele vai voltar. Pelo menos a gente vê que a pessoa do intensivão tá aí, né? Será que tem que sair e entrar novamente? Cadê a pessoa do incentivo, do intensivão, né? Podia dar um posicionamento para a gente. O que é que a gente pode fazer? Se sai ou se espera? Aí entrou.
Tá sem áudio, coronel. Pronto, pessoal, de volta. Caiu aqui a minha bateria, tá certo? E aí, retomando, pessoal, o nosso conteúdo, tá? Nós vamos ter o requerimento nessa perspectiva, tá bom? De um documento que vai ser, assim, dos mais importantes. Eu mesmo já fiz vários requerimentos no ano passado, alguns foram inferidos, e aí o caminho foi a via judicial. Infelizmente, acontece esse tipo de situação de ter o direito, né, que a gente acredita que tem, indeferido, tá? Então pode acontecer. A gente não gosta, mas é uma solução, tá? Então a tarefa de casa, pessoal, tá? É você treinar isso aqui. Você só vai aprender quando você, tá certo? Souber aqui todos esses detalhes, tá bom? Vamos lá, continuando, pessoal. Aqui já falamos esse item, no item 10, e aí o artigo 4º diz assim, ó. Coronel, eu tenho que saber tudo isso. Tem. Por isso que você só vai aprender toda essa descrição que está constando no documento, tá? Fazendo na mão, fazendo a mão. Tá? Então vai treinando, tá certo? Então o que é que diz o artigo 4º? Para a elaboração do requerimento deve ser observado o seguinte: primeiro campo, timbre alinhado à esquerda com espaçamento simples, contendo. Primeiro campo, aqui, ó. Timbre alinhado à esquerda, tá? Isso aqui, ó. Primeiro campo, timbre. O primeiro campo é o timbre. Alinhado à esquerda com espaçamento simples, contendo. Isso aqui é tudo timbre, ó. Isso aqui é tudo timbre. Isso aqui, ó. O que é que vai conter? O brasão do bombeiro, alinhado à esquerda, tamanho 1,5 de altura e de largura, né? 1,5 por 1,5. Que mais? Alinhado à esquerda do brasão da PMPB, teremos. Alinhado à esquerda do brasão do bombeiro, teremos. Esse outro texto aqui que a gente está vendo, tá? Primeira linha, bombeiro militar em caixa alta. Segunda linha, o órgão de direção, no caso, o comando regional. E a terceira linha é o PM, BBS ou segundo BBM em Campina Grande, tá? Em caixa alta os dois. E aqui a terceira linha é expedidor em caixa alta, por extenso. Que é essa aqui, ó. Polícia Militar, Bombeiro Militar, Comando Regional, segundo BBM, tá? Segundo BBM. Letra C, classificação do requerimento, alinhada à esquerda do timbre. Será constituído da seguinte maneira: requerimento número, aqui, ó. Brasão, instituição, Corpo de Bombeiro Militar, Comando Regional, deve ter lá o número, acho que é 2, não sei. Comando Regional 1, coisa assim. Segundo BBM. E aqui o número do requerimento. Estão vendo aqui? Número. Tá certo? Constando aqui. Que mais nós vamos ter? Requerimento número. Inserida a numeração, segue-se uma barra diagonal à direita e o ano. É isso aqui, ó. Ele está dizendo isso aqui, ó. Número, barra diagonal à direita e o ano. Olha o ano aqui. Tá? E a sigla da OPM, no caso, número tal, barra, o ano, segundo o BBM. E ainda bota o setor, tá? Segue um traço, hífen, e a sigla da seção, da repartição, da divisão ou do gabinete do qual o expediente foi elaborado. No caso aqui, a Adailda, né? Seria Polícia Militar, no caso, Bombeiro Militar, Comando Regional 1, que eu acho que é em Campina Grande, não sei. Segundo o BBM, a número 001/2025, segundo o BBM, CAT, que é o lugar onde ela trabalha. Tá certo? É a segunda regional, é Josailda. É segunda regional, né? É. Então, aqui, Corpo de Bombeiro Militar,
segundo comando regional, segundo BBM, número 0001/2025, segundo BBM, tracinho, CAT. É CAT, né? Campina Grande? Isso. Pronto, entendeu? Então, isso aqui é o timbre. Isso aqui tudinho que a gente tá lendo, ó. Aqui é o timbre, tá? Enfim, classificação do requerimento. Alinhado à esquerda do timbre, sai da seguinte maneira. Requerimento, então, aqui, ó. Isso tudinho aqui, o timbre, essa partezinha aqui. Esse cabeçalho, vamos dizer assim. Certo? Chama de timbre. Dúvidas? Tranquilo? Não tá não, né? Coronel, como é que eu vou aprender a fazer isto? Você precisa, Joséilda Rodrigo Allen, praticar. A única forma de você mentalizar isso é praticando. Então você tem que hoje pegar uma folha, riscar, vai lendo e vai anotando. Eu vou, inclusive, compartilhar com vocês esse recebido do meu irmão do Capitão Adilson. Eu tenho também familiares, né, relações com o bombeiro, minha cunhada, que é capitã do bombeiro também, capitã Aline, certo? Então, a gente precisa praticar. Somente aqui a aula, repetir, não vai resolver. Precisa praticar. Tá certo, pessoal? Muito bem. Continuando aqui, pessoal. Continuando, nós vamos ter o seguinte. Tá? Não sei se a gente consegue concluir. Também não é necessário de imediato agora acelerar, porque a gente precisa entender. Não adianta estar correndo sem que o aluno aqui entenda o que é. Certo? E aí, amigo, olha só como ir aqui. Tá? Já vimos que aquilo é tudo relacionado ao cabeçalho, vamos dizer assim. Na letra D, o que é que a gente vai ter? Protocolo de recebimento, alinhado à esquerda da classificação de requerimento, conterá a data, dia, mês e ano e assinatura com matrícula do recebedor do requerimento. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Peraí. Vai não. Aqui, ó. Protocolo, o número do protocolo, a data e aqui o espaço para assinatura de quem vai receber. Né? E eu concordo com o João que isso aqui está totalmente superado na minha ótica, mas, né? Enfim. Ok? É essa letra D que a gente está lendo. Certo? Item 2. No segundo campo, o vocativo da autoridade destinatária do requerimento. O que é um vocativo, né? A gente vai ter expressões, né? Excelente, aqui, ó. Cadê aqui, meu Deus? Vocativo aqui, ó. O vocativo aqui, ó. Nome, posto, graduação. Então, vou ter aqui o vocativo, essa parte aqui, ó. Excelentíssimo senhor, comandante-geral, excelentíssimo senhor comandante do segundo BBM, ilustríssimo. Qual a diferença de excelentíssimo para ilustríssimo, hein? Para o comandante do batalhão, eu uso ilustríssimo ou uso excelentíssimo? Hein, pessoal? Excelentíssimo no bombeiro só vai caber para o comandante-geral. Tá certo? Todas as demais autoridades do bombeiro, a expressão utilizada vai ser ilustríssimo. Tá certo, pessoal? Ok? Então aqui, se for para o comandante-geral, vai ser excelentíssimo. Se for dirigido ao seu comandante, será ilustríssimo. Tá? E aí, o que é que nós temos ainda, tá? O vocativo da autoridade, por isso que a gente viu. E aí vem mais detalhes, né? O nome do requerente, o posto de graduação, a matrícula, a unidade, no caso de Adeilda, segundo o BPM, a subunidade, CAT, e o local de serviço, setor de expedição de documentos. Tá? Isso tudo aqui, ó. O nome, o posto, a graduação, a matrícula, a unidade, subunidade, local de serviço. Tá? E aqui o endereço da requerente, certo? No caso da Adeilda. E o 10º campo
aquilo que a gente falou, que já vem pronto aqui, ó. Requer. Aí, recuo de 3 centímetros. A Vossa Excelência, Vossa Senhoria, nos termos da lei número tal, do RDPM, 8 dias de dispensa por recompensa. Ponto. 2. Esse direito não foi concedido a militar exemplar, papapá. Certo? Então, nós vamos ter aqui o 10º campo. A solicitação do requerente, seus parágrafos devem ser numerados, à exceção do primeiro. Ó, o requerimento numerado, à exceção do primeiro. Tá? No 11º campo, um amparo legal. O que é um amparo legal aqui? Ó? Você vai dizer, né? Se for lá a concessão da 8 dias de recompensa, artigo 38, parágrafo 3º do regulamento disciplinar da Polícia Militar aplicável ao bombeiro. Pronto, é o seu amparo legal aqui. Você vai colocar. Tá? E o 12º campo, local, data e assinatura do requerente. Se for o procurador, quem vai assinar é o advogado e vai anexar o requerimento à procuração. Tá? Anexo, procuração. Se for advogado, por exemplo, quem for assinar. Certo? Anexo, documentação comprobatória do amparo legal do requerimento. Se for o caso, ele pode botar uma cópia do RDPM. Se for o advogado assinar esse requerimento, à procuração. Tá? Formas de tratamento do requerimento. Primeiro, dispensa-se as formas de cortesia. Como é isso, coronel? Forma de cortesia. Geralmente você vê no ofício, né? Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o requerimento, não tem isso, é seco, né? Requer a Vossa Senhoria, isso. Então, dispensa-se as formas de cortesia. No requerimento, a forma de tratamento usada será Vossa Senhoria ou Vossa Excelência. No caso do bombeiro, só vai usar Excelência e Vossa Excelência para o comandante-geral. Tá? O tratamento será sempre da terceira pessoa do singular e a forma é o discurso indireto. Okay? Numeração. Para cada requerimento é adotada numeração, seguindo a ordem natural dos números inteiros, iniciando sua contagem 1º de janeiro de cada ano, encerrando o 31 de dezembro do mesmo exercício. Então, você pode botar o quê? Um requerimento pessoal e tem que numerar. Ok? Quem é que pode expedir requerimento, pessoal? Todos os bombeiros podem, tá certo? Da ativa e da inatividade, manejar requerimento. Bem como o servidor civil pode também, que esteja, por exemplo, trabalhando no bombeiro. Ok? É obrigatória a apreciação pelo setor competente dos requerimentos oriundos de outros órgãos da administração pública, que possuam modelos específicos, bem como requerimentos em particulares que não possuem modelo específico. Então, ó, é obrigatória a apreciação dele, e chega muito, né? Lá no CAT mesmo é só o que chega requerimento, encaminhamento. Tá? Tranquilo? Deixa eu voltar aqui para vocês. Dúvidas? Tranquilo? Bisu. Como é que eu aprendo, Pedro, esse conteúdo? Só há uma forma de você aprender, praticando, fazendo o desenho à mão. Tá? Porque se você não fizer essa prática, você não consegue internalizar. Pois não, Elaine? Coronel, o senhor falou que esse requerimento podia ser por civis que trabalham para o bombeiro, é isso? Não, aqui o seguinte, deixa eu projetar aqui, importante essa sua observação, tá? Olha só, o que é que diz aqui? Deixa eu só... Está no modo apresentação. Okay? Primeiro, todo militar do bombeiro, ativo ou inativo, pode expedir requerimento. Porque o requerimento é uma petição, como a gente já comentou, né? E é obrigatória a apreciação do requerimento, tá? Quando o requerimento vem, por exemplo, do DETRAN, vem da Polícia Militar, que tem
modelo específico, bem como os requerimentos de particulares, tá? E aí, respondendo a sua pergunta, ó, quem é que pode expedir? Todos os militares, da ativa e inativa, bem como os servidores civis lotados no bombeiro. Quer dizer que, viu, respondendo você que perguntou, Elaine, os civis podem fazer requerimentos que estejam trabalhando lá. Pessoal, a banda do bombeiro aí tem civis, é isso? Como é que eles ficam? São lotados? É um contrato? Como é? Alguém sabe dizer? Coronel, eu trabalho no grupamento de operações aéreas e temos uma parceria com a Secretaria de Saúde. E hoje a gente tem a equipe de saúde mista, tanto temos militares quanto temos civis da Secretaria de Saúde. Aí eles ficam subordinados a quem, esses civis? Tipo assim, Ou não ficam subordinados? não, eles fazem um curso, né, que é o de operações de suporte médico. Aí eles vêm tirar tipo plantão extra no meu grupamento, como médico, entendeu? Como enfermeiro ou como fisioterapeuta. Porque, na verdade, assim, não é que nada impeça que eles façam requerimento, entendeu? Mas fica mais fácil da gente entender quando tem civis trabalhando numa unidade isolada, né? Como o Comando Geral do Bombeiro ou o 2º Batalhão, não sei se no Comando Geral tem, mas tu tá entendendo? E que aquele civil ele já trabalha ali quase como se fosse um militar. Então esse civil ele também pode fazer requerimento. Nesse caso do grupamento aéreo que você está falando, né? É uma situação, digamos assim, que as pessoas não ficam tão subordinadas ao comandante aí desse setor, entendeu? É por isso que não dá para compreender. Mas se for num quartel e o civil trabalhar lá, fica mais fácil a gente entender. Entendi. Tranquilo? Sim. Pessoal, oi, Allen, pode perguntar. Porque eu acho, Elaine, pelo que você falou aí, eu acredito que eles são lotados na Secretaria de Saúde, mas só tiram como um extra, né, no GOA. Então, eles não são lotados pelo GOA, são pela Secretaria. Eles Então, não ficam subordinados, né, ao comandante do aéreo, é isso? Porque, tipo, nada deles é direcionado com a gente. Por exemplo, férias, décimo, assim, essa parte é tudo com a secretaria. Eles só realmente tiram serviço extra lá. Então, assim, essa parte burocrática de requerimento, com certeza não vai tramitar por lá. Não. Beleza. Pessoal, 20 horas e 29 minutos. Vocês têm alguma dúvida? Veja, nós estamos adiantando. Oi, Pedro, pode falar. Só complementando a questão do GUA. O GUA hoje, segundo a nova lobby do bombeiro, é diretamente subordinado ao comandante-geral. Por isso que esse pessoal civil que vem de fora não tramita esses requerimentos internos. Uhum. Eles não ficam bem ligados, né, Pedro? Tá ali tirando o eixo, não fica subordinado, assim, sob o comando do bombeiro mesmo, não é isso? Isso. Tranquilo. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Vocês já estão com esse material, tá certo? Eu vou passar o documento que eu recebi do meu irmão Adilson para vocês, tá? E aí vocês terão agora a aula de informática, vai ter um intervalo, tá bom? E aí terão a aula de informática, tá? Para poder a gente acelerar esses conteúdos que se referem a essa questão, tá bom? Então, muito obrigado e que Deus abençoe a todos, pessoal, tá bom? Qualquer coisa é só chamar lá, vocês têm meu contato e vamos ajustando para fazer todo mundo aí essa aprovação chegar com as bênçãos do Senhor, tá bom? Valeu, muito obrigado. Vai ser em outra sala, né, comando? É nessa sala, viu? Essa sala Nessa hoje, mesmo? o CFS Não, tá tranquilo. a outra aula lá, acho que é a noite toda raciocínio lógico, tá bom? Ok. Valeu, um abraço.